10 dias que abalaram o mundo. Este é o título de um livro do escritor dos Estados Unidos, John Reed. Neste livro, o John Reed, ele era uma espécie de um repórter e escritor ao mesmo tempo. Ele fala sobre a revolução na Rússia em 1917, que mais tarde se tornaria União Soviética. Não li esse livro dele. Eu li dele um outro chamado México Rebelde, no qual ele conta a história da Revolução Mexicana também, no início do século XX. Mas por que eu estou falando disso aqui? Por causa do título, por causa da coincidência. Eu me lembrei do título do livro, 10 dias que abalaram o mundo, e gostaria de pensar hoje com você em 9 dias que abalaram o mundo. Quais foram esses 9 dias? Acompanha comigo aqui, muito fácil. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De um sábado ao domingo da outra semana. 9 dias ao todo. É Semana Santa. A tradição ocidental, católica e protestante, começa a Semana Santa no Domingo de Ramos. A tradição ortodoxa grega começa a Semana Santa na véspera, no sábado, que é exatamente hoje, o chamado Sábado de Lázaro. Hoje, dia 28 de março de 2026, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, eu vou seguir aqui a sequência da Semana dos Ortodoxos. Eu acho muito interessante, porque ela é estendida, ampliada em relação à compreensão ocidental. Foi um sábado antes de Jesus entrar em Jerusalém que ele trouxe Lázaro de volta à vida? Não sabemos. Pode ser que sim. Mas o fato é que a ressurreição de Lázaro antecipa, ainda que de uma maneira imperfeita e incompleta, mas antecipa aquilo que aconteceria com Jesus, com a ressurreição dele mesmo. Os gregos, eles chamam a Semana Santa de Megale Hebdomada. Megale é grande em grego. É daí que vem, por exemplo, megalomania, megalomaníaco em português, a pessoa que tem mania de grandeza. Vem do megale em grego. Hebdomada, semana. Então, literalmente, a grande semana. E hoje, então, o sábado de Lázaro. Amanhã, Ramos. Domingo de Ramos. Lembrança da entrada de Jesus em Jerusalém, a chamada entrada triunfal, quando ele é aclamado pela multidão e as escrituras da Bíblia hebraica se cumprem naquele momento. No dia seguinte, na segunda-feira, os gregos chamam de Megale Deutera. Literalmente é grande segunda. Você já sabe que Megale significa grande em grego. Megale Deutera. Quando Jesus ele purifica o templo. Ele fica revoltado de ver o comércio que é feito no templo, fica revoltado de ver a exploração da boa-fé do povo, do comércio que é feito em cima de objetos, de símbolos religiosos, e expulsa os vendilhões do templo. Depois vem a terça-feira, que os gregos chamam de Megale Trite. Trite, tricampeão, 3 vezes campeão. Literalmente a grande terça, quando Jesus ensina no Monte das Oliveiras, um dia de ensinamentos, e que nós os temos nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois vem a quarta-feira, que os gregos chamam de Megale Tetrate. Tetra, 4. Tetracampeão, 4 vezes campeão. A lembrança da traição de Judas. A lembrança de quando Judas vai combinar com as autoridades judaicas de como que ele iria entregar Jesus para que ele fosse preso. Um dia muito triste, mas que nós não podemos nos esquecer de jeito nenhum. Judas é difícil de entender porque ele andou com Jesus. Ele fez parte do grupo mais próximo, o grupo dos 12. Mesmo assim, ele fez o que fez. Eu gosto da versão de Lucas, quando Lucas, os 3 evangelistas narram a chamada, a escolha dos 12, que seriam chamados apóstolos.
Lucas é o único que coloca Judas em último lugar e diz assim, que se tornou o traidor. Quer dizer, ele não era um traidor no início, ele se tornou um alerta para a gente, né? Nós tomarmos cuidado conosco mesmos. Depois vem a quinta-feira, Megale Pente, que é um dia tão importante, tão carregado de significado, tão bonito e tão triste ao mesmo tempo. É bonito e triste, triste e bonito. O lava-pés, quando Jesus dá uma lição de humildade, e ele assume o papel de um servo, de um escravo, e ele lava os pés dos seus apóstolos, lavou os pés de Judas também. De Pedro, que viria a negar que o conhecia, lavou os pés de todos. E foi o dia da última ceia, quando ele falou assim, eu não vou beber desse fruto da videira até o dia em que eu hei de beber convosco novo no reino do meu Pai. Nós esperamos esse dia. Depois vem a sexta-feira, o dia da crucificação, que é a Megale Parasceve, ou Parasceve. Parasceve, e que passa para o latim como parasceve, é uma palavra que a gente não usa, mas ela existe em português, de uso raro, mas existe. A parasceve era a preparação para o sábado, que é o dia sagrado dos judeus. Então, na véspera do sábado, Jesus é crucificado. Todo o significado tremendo, profundo, da crucificação de Jesus. Depois, nós temos o Megale Sábado, o grande sábado, que eu sempre entendi que deve ser um dia de silêncio, de meditação, um dia de quietude, que os evangelhos eles praticamente pulam da sexta para o domingo. Não há nenhum relato relacionado ao sábado. E já há muitos anos é que eu penso assim, considerando que os evangelhos fazem esse salto e não falam nada sobre o sábado, deve ser para os que creem um dia de silêncio, de contemplação, um dia de meditação no significado desses acontecimentos. E depois a Páscoa propriamente, a Páscoa do Senhor, que os gregos chamam de Kyriaketou Pascha, literalmente Páscoa do Senhor. Em grego eles falam Pascha, vai dar Páscoa em português. Ou então Anastase tu, ou Kyriaketou Anastase, a ressurreição do Senhor, o dia mais importante do ano. Estamos então iniciando esse momento que é o centro do calendário litúrgico cristão. Que seja para você um dia de crescimento, um tempo de meditação, de crescimento, de recolhimento na presença de Deus, um dia de leitura bíblica, um dia de meditar, de pensar no que estes dias que mudaram o mundo significam. 9 dias que abalaram o mundo. E o significado desses dias possa abalar a sua vida também e da sua família. Deus te abençoe.